Fala, meus amigos, beleza? Bom, eu acho que o fim do Mauro Cid não vai ser aquele exatamente ao qual ele sonhava alguns anos atrás. Provavelmente ele achava que chegaria a general, que poderia chegar até a general de 4 estrelas, quem sabe, comandante do exército, né? Já que ele era o ajudante de ordens do presidente da República, o nosso querido Bolsonaro. Mas aí veio a vida e passou a perna nele. Mas porque ele mesmo se colocou nessa situação, basta ver o que aconteceu com Felipe Martins, que simplesmente ficou calado e sofreu piores torturas do que a do próprio Mauro Cid. E mesmo assim, não denunciou nada, porque não tinha nada para denunciar. E aí, como eu disse, a vida coloca o Cid numa encruzilhada. Ou ele inventa notícias, ou ele inventa narrativas para prejudicar o presidente Bolsonaro, ou passaria o resto da vida na cadeia. Então, ele preferiu não apenas trair o homem ao qual chamava ele de filho, como também destruir a vida de mais de 40 pessoas. Infelizmente, o Mauro Cid enveredou por esse caminho. Para salvar o pai, um velho general, o senhor Lucena Cid, que estava sendo pressionado naquele caso das joias, lembram? E que no final das contas não deu nada, porque o próprio TCU disse que Bolsonaro podia fazer o que quisesse com as joias. Mas naquele momento o Cid se sentiu pressionado, com medo, e começou a inventar uma delação que não tem nem pé nem cabeça, já mudou de versão diversas vezes e evidentemente que ele não apresentou também nenhum documento, nenhum áudio, nenhum vídeo, nada que corroborasse a sua delação. Era apenas a palavra de Cid contra de diversas pessoas e todos rebateram ele. Vou dar só um exemplo. Lembra o pacote de dinheiro? Que ele não tinha aberto o pacote, mas ele sabia que era dinheiro pelo peso. E pelo peso ele adivinhou que tinham 100 mil reais ali. Uma hora isso foi entregue na biblioteca do Palácio da Alvorada, outra hora foi entregue na garagem, outra hora foi entregue em outro canto. Ou seja, em qualquer lugar normal, em qualquer justiça que buscasse de fato a justiça, isso jamais poderia ter sido homologado. Essa delação jamais poderia ter sido de fato corroborada pela justiça. Mas foi porque era justamente o que a justiça queria naquele momento. Alguém que delatasse o presidente Bolsonaro para poder imputar a Bolsonaro o crime de golpe de Estado. E não só ele. Cid é responsável pela prisão de milhares de pessoas, do exílio e do asilo de muita gente. E o que é que aconteceu agora? Simplesmente a PGR, está pedindo ao ministro Alexandre de Moraes que reveja os benefícios da delação premiada do Mauro Cid. Quem diria, hein, Cid, que você vai terminar o resto da sua vida dentro de uma cadeia? Porque é óbvio que depois que o ministro condenar todo mundo, que é o plano dele, você será o próximo. E aí a pergunta que fica é, valeu a pena? Valeu a pena você ter destruído a vida de um homem que te deu a mão, que te colocou como ajudante de ordens da presidência da República? E agora tá aí você. Vai perder o benefício, será expulso do Exército, porque você vai ser condenado a no mínimo 20 anos de cadeia, vai perder a patente de coronel e vai passar o resto da vida na cadeia. Primeiro delator do Exército desde que existe o Exército. Isso nunca tinha acontecido. Olha o que você fez com sua vida, cara. Você simplesmente jogou o nome da sua família na lama. Mas aí, você tem um livre-arbítrio de fazer o que quer e você escolheu fazer isso. É triste, mas é isso. A gente, que tem um pouco de juízo, já tinha cantado essa bola. A gente já sabia que isso ia acontecer. Menos o Mauro Cid e o advogado dele, que tentou aí, sabe Deus como, fechar essa delação premiada. Resumo da ópera. Cid vai voltar para a cadeia, só que dessa vez ele vai passar anos e anos, e o psicológico dele já mostrou ser frágil, Eu temo, inclusive, pela própria vida dele. Mas é isso. Não adiantou absolutamente nada
toda essa invencionice de delação premiada para destruir dezenas de vidas, porque a sua própria foi destruída, Mauro Cid. Infelizmente, foi o caminho que você trilhou. Deixa aí nos comentários, meus queridos, o que é que vocês acham disso, do futuro de Mauro Cid. Vocês acham que o ministro vai rever a delação premiada ou não? Escreve aí nos comentários.